pessoal. Também. Só para a gente começar aí, vamos abrir lá em 2 Timóteo. Como o Zinho falou da oração, a gente vai fazer um resumão mesmo do que a gente leu. No final vai ser a gente também vai poder discutir, cada um vídeo interessante, que achou de legal, né? Essa carta. E vamos lá então, vamos ver aqui em 2 Timóteo. Deixa aberto que a gente vai folhear bastante, beleza? Antes disso, a gente vai começar com uma introdução básica, a gente também entender. Acho que todo mundo aqui chegou a ler, concluiu a carta? Todo mundo? Todo mundo, né? Certo. Então vamos lá. Bom, o autor dessa carta, todo mundo sabe, foi até uma das nossas perguntas, é o apóstolo Paulo. Isso ele no primeiro versículo ele já fala. E ele escreve essa carta a uma pessoa, essa pessoa é Timóteo. Também foi uma das perguntas da nossa gincana. E assim, a gente sabe um pouco da história de Timóteo, que o pai dele era um grego, ele só não era uma judia cristã. Então, Timóteo nasceu e cresceu aprendendo sobre a palavra, sobre o Antigo Testamento, por sua mãe ser judia. E tende-se a acreditar que Paulo leva o evangelho a ele na primeira viagem missionária que ele faz, que ele vai até a cidade natal dele lá, encontra com ele, se não me engano, a cidade dele é Listra, que hoje atualmente é a Turquia. Então ele se encontra com ele nessa cidade e anuncia o evangelho para ele. E a partir daquele momento ele se apaixona por esse evangelho e ele começa a acompanhar Paulo. Então, diversos momentos a Bíblia cita que Timóteo estava junto com ele, tanto nas viagens missionárias, como em viagens a Jerusalém, até no primeiro cárcere, Timóteo está com ele, quando Paulo é preso pela primeira vez. E isso mostra também o quanto os dois eram íntimos, né? Uma intimidade que eles tinham que realmente era algo diferente, não era simplesmente uma amizade que a gente se vê, sei lá, uma vez na semana, uma vez no mês, era algo íntimo mesmo. Os dois partilhavam de momentos complicados juntos, partilhavam de momentos felizes juntos, momentos tristes. Então, a gente percebe que realmente o que acho assim, algo que Paulo admirava nele foi se tornando, através dessa intimidade, uma coisa grande mesmo, sabe? Uma amizade gigante. E Paulo dedica essas cartas a ele para instruir, né? Para instruir ele a como liderar o meio cristão, as igrejas e tudo mais. É interessante notar também que a diferença entre a primeira carta e a segunda carta, escrita por Paulo a Timóteo. A primeira carta, Paulo escreve, a gente tem ali que após a primeira viagem missionária, ele já passou por um primeiro encarceramento também, e ele está livre, e ele escreve essa primeira carta, ele não está preso, não está nada. E a segunda carta já é um momento totalmente diferente. O próprio Paulo fala que ele está em um lugar que é extremamente frio, tanto que ele perde uma capa. Ele está preso nessa cidade. A prisão lá era feita numa masmorra, por isso que era frio. Uma masmorra é como se fosse não posso explicar para vocês. Porão. Tipo um porão, num lugar que realmente é um pouco mais alto. Calabouço. Tipo, e é muito frio. Porque é de pedra, não é? Isso, E aí isso. dá- A gente Alvenaria, né? A gente já vê até nos desenhos, a gente já viu Borbulhas de Notre Dame, tem esse desenho aí, mostra um pouco da vida dele, que ele passa numa masmorra e tudo mais. Bom, mas Paulo se encontrava nesse lugar e ele estava acorrentado, né? Ele fala que ele está preso e
ele já está sentindo que está chegando no fim dos dias dele, que está próximo, né, a partida dele, tanto que ele comenta no final dessa carta. Então, são dois contextos totalmente diferentes, mas o foco de Paulo, passar essas instruções para o Timóteo, continua o mesmo. Independente da situação, Paulo quer que Timóteo entenda como que é liderar e como que é estar no meio da igreja, do povo de Deus. Porque é muito difícil, há vários tipos de pessoas, há um tipo de maneira que você deve falar com uma pessoa, cada um tem o seu temperamento. Então, Paulo, ele realmente está instruindo o Timóteo a conseguir lidar com todas as situações que ele vai encontrar no meio da igreja, do povo cristão. Beleza? Vamos lá então. A gente vai fazer pontuações dos capítulos, coisas que me chamam a atenção e chamam a atenção do meu grupo também. Então, eu montei, que o Espírito Santo me ajudou a montar isso, também por causa do nosso grupo, porque cada um passou um pouco do que pensava sobre cada capítulo, e aí agora quando eu fui montar essa mensagem, eu juntei as ideias, cada um teve, as ideias que eu tive também, e acredito que Deus vai falar com a gente, amém? Vamos lá. Vamos lá no capítulo 1, ver o versículo 6 até o 10. Alguém pode ler aí? Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém. Praticamente todos os capítulos dessa carta são bem diretas para Timóteo, né? Paulo ele já vem com aquilo que Timóteo tem que fazer. E é interessante que Paulo, já no começo dessa carta, ele fala da chama, que a gente não pode deixar apagar, né, essa chama. E outras versões não tá chama, né? Acho que pode estar jogando, né? Bom, mas eu lembro que a gente comentou no nosso grupo que a gente, se pegar algum tipo de chama, seria uma isqueira, uma vela, e a gente colocar em volta de um pote ou de algo que envolva essa chama, após um período, por essa chama estar constante, ela vai acabar também aquecendo aquilo que está envolvendo ela. Então, mesmo com o pico dela, a direção dela está para cima ou para o lado, tudo aquilo que está envolvendo ela vai acabar aquecendo. E assim é o Espírito Santo dentro da gente. Ele nos aquece de forma que a gente fica completamente cheio e quente. Então a gente também vai contaminar outras pessoas. O Espírito Santo, ele vem para nos ajudar, mas também ele quer alcançar outros através de nós. Então a gente não pode deixar que essa chama do Espírito Santo que está dentro de nós se apague, porque se a gente for frio, aqueles que estão perto da gente também podem se tornar frios. E essa não é a ideia é que todos estejam quentes, estejam vivendo os dons do Espírito. Amém? É interessante notar também que Paulo fala que não devemos ter covardia, e às vezes a gente fica com medo, né, de anunciar essa palavra. Independente da situação, independente de onde Paulo está, ele fala: cara, eu não me envergonho desse evangelho.
o Evangelho é tudo para mim, eu quero viver isso, então eu não me envergonho porque eu sei no que eu tenho crido. Então, não se envergonhe, não tenha essa desconfiança da palavra de Deus sobre o que ela está falando, sobre para que essa palavra veio para você. E não se envergonhe também de levar o mundo lá fora. Às vezes a gente se encontra em situações que a gente fica com medo, né, de falar alguma coisa, seja no nosso emprego, seja na nossa escola. Então não tenha medo. Faça desse evangelho um motivo, um algo a mais para você proclamar ele no mundo todo. Amém? Vamos lá então para o versículo 12, o 12 e o 14. Alguém pode ler para mim? É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Até o 14 ou? Até o 14. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. No versículo 12, ele fala que nós sofreremos por causa desse evangelho. E eu me perguntei, mas por que eu vou sofrer? Como que eu vou sofrer? E assim, a gente vê que hoje, aqui no Brasil, a gente não vem tanto com isso, né? A gente vê mais nos outros países afora, pessoas sendo perseguidas por causa desse evangelho, pessoas que acabam sendo até mortas por causa do evangelho, por acreditarem naquilo que a palavra diz. Mas creio também que essa perseguição que a gente vive seja algo mais como um descrédito das pessoas, sabe? Ele é crente, então eu não vou dar ouvidos porque ele fala, porque ele tem a cabeça fechada, quadradinha. E não é isso. Nosso evangelho é um evangelho de libertação, é um evangelho que vem para quebrar todas as correntes, para libertar a gente do nosso cativeiro, para nos mostrar como viver uma vida santa, uma vida íntegra perante Deus. E às vezes a gente vê que as pessoas enxergam esse evangelho de uma forma diferente, como algo que nos aprisiona. Ele é quadradão, ele vai para a igreja todo domingo e toda quarta. E ele não pode faltar nem um dia, porque senão ele vai, vai sofrer um acidente. Ele não pode estar junto com a gente, porque se ele ouvir o que a gente está falando, ele não vai querer mais olhar no meu olho. E não é isso. O evangelho, ele serve para justamente mostrar o que essa liberdade, qual é o preço dessa liberdade que a gente vive, né? E por isso a gente vai sofrer por causa disso, para levar esse evangelho. A gente vai sofrer, porque o mundo, eles não conseguem enxergar da maneira que a gente enxerga o evangelho, até porque eles não conhecem, eles não têm o conhecimento da palavra. E a gente acaba, justamente essas leituras são para que a gente possa conhecer cada vez mais. Então, não fique preocupado se estiver passando por um momento difícil no seu emprego, por causa que você vive aquilo que a palavra diz para você viver. Não fique constrangido, não fique envergonhado. Pelo contrário, faça a diferença. Amém? E em seguida, ele fala do modelo, dessa doutrina. Eu acho que o maior modelo de todos que a gente pode ter é Jesus. Claramente, Jesus ele é a pessoa que a gente deve seguir, tanto naquilo que ele fez, tanto naquilo que ele ensinou. E eu fui pesquisar também que a palavra fala guardar, né? Eu não sou confiável. E é interessante que o guardar vai além de simplesmente pegar e colocar num canto, dentro de uma caixinha. O guardar vai muito além disso. O guardar é você zelar, é você cuidar daquilo, é você
proteger aquilo. Então, proteja a sua fé, proteja a palavra de Deus. Não deixe que heresias, mentiras sobre a palavra venham interferir na sua vida e na vida daqueles que estão aprendendo sobre ela. Proteja porque é algo precioso. Ele termina o versículo falando que é algo precioso. Então o que é mais precioso para nós é essa palavra. Então a gente tem que protegê-la. Amém? Vamos seguir então para o capítulo 2. Quero responder pelo WhatsApp. Capítulo 2, vamos lá do versículo 1 ao versículo 7. Quem pode ler para mim, por favor? Capítulo 3. Capítulo 2. A gente fechou agora o capítulo 1. Foi um resumo básico, a gente foi para o capítulo 2. Fechou? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é Jesus Cristo. Aquela do versículo 1 até o versículo 7. E as palavras que me ouve dizer na presença de muitos testemunhos. Confias a homens fiéis e sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita o que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Interessante notar que no meio desses versículos, ele cita também, como aqui foi a nossa pergunta aqui da Gincana, que são 3 tipos de, vou dizer, 3 exemplos de líderes que a gente deve seguir, que é o soldado. Por quê? Porque o soldado, a gente aprende, né, que quando ele tem uma missão, independente da situação, ele tem que cumprir aquilo. E ele tem que voltar para o seu superior e falar, eu cumpri, está aqui, consegui. E ele vai, o superior vai pagar outra missão, ou vai falar, beleza, pode, sei lá, mas o cara tem que vir, receber essa missão, cumprir essa missão e chegar até o superior a ele e mostrar que ele completou essa missão. E assim deve ser a nossa vida, como líder, como um obreiro aqui, como um cristão lá fora. A gente tem que cumprir a nossa missão e independente da situação que a gente passar. Às vezes a gente vai desanimar, no meio da guerra, todo um soldado se fere, é machucado, mas ele não deixa de querer cumprir essa missão, porque ele sabe que o propósito dele, o superior deu aquela missão para ele, então o propósito dele vai ser cumprir aquela missão. E Cristo, Deus, ele tem um plano para nós e ele nos deu essa missão. Então, cabe a cada um de nós receber essa missão e cumpri-la. E aí, no final, depois que a gente cumprir essa missão, a gente, olha, Pai, eu cumpri a missão que tu me propôs. Tenho certeza que a recompensa vai ser algo que você não vai nem imaginar. Vai ser algo completamente além do que a gente pode pensar. Né? E ele também fala do atleta. O atleta, quando ele participa de alguma competição, seja o atleta que for, pode ser um jogador de futebol, um ciclista, um surfista, para fazer essa competição acontecer, existem regras, existem coisas que podem e que não podem ser feitas. No futebol, a gente sabe que não pode pegar a bola com a mão. Por quê? É uma regra do jogo, não ser goleiro, claro. O jogador de linha não pode pegar uma bola com a mão.
Isso é uma regra. Sei lá, o ciclista, ele não pode deixar a bicicleta dele e sair correndo. É uma regra do esporte. Ele tem que, para ele concluir o que ele tem que fazer durante a partida, ele não pode fugir dessas regras. E assim também, o cristão, ele tem regras a seguir. E quais são essas regras? São a própria palavra, está tudo na palavra. A gente tem um padrão que a gente deve seguir. Porque se a gente estiver fora desse padrão, a gente não está vivendo de acordo com o que a Bíblia fala. Ou seja, se nós estamos participando de uma competição e a gente está fazendo coisas que não estão dentro da regra, a gente obrigatoriamente a gente não vai estar participando mais dessa competição. Entendeu? Porque existe meios, existe uma regra que a gente tem que seguir. E assim é a vida do cristão. Existem leis também, existem regras que o próprio Jesus reformula, né? Mas não deixa de falar para nós cumprirmos. Então nós devemos cumprir. Amém? E para terminar, ele fala do lavrador. O lavrador é o homem que trabalha arduamente, se não me engano ele fala isso também. Ou seja, não vai ser fácil, a gente vai ter que trabalhar. A gente conseguir colher frutos, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que sujar as nossas mãos, né? A gente vai ter que suar bastante. Mas no final a gente vai ter esse fruto. Então, para a gente conquistar, a gente tem que passar por uma série de coisas. Assim como um soldado passa, assim como um atleta passa, e assim como um lavrador, um trabalhador passa. Que a gente consiga colocar isso na nossa cabeça. Que não é algo fácil, não é algo que simplesmente aparece, mas é algo que a gente conquista. Amém? Vamos dar continuidade então. O capítulo 2 mesmo, versículo 8 até o versículo 10. Pode olhar para mim? Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado, como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Amém. Pois isso é extremamente lindo. Paulo estava preso, ele estava trancado num lugar totalmente escondido, porque fala que o pessoal procurava diligentemente para achar onde ele estava, mas ele fala, eu estou preso, eu estou aqui num lugar que eu nem sei onde é, mas a palavra ela está livre, meu amigo, ela vai para qualquer lugar, ela vai alcançar qualquer um. Ou seja, não dependam de mim, ou não dependam de pessoas, para que essa palavra seja levada ao mundo todo. Essa palavra, ela vai além de nós, ela vai além das cadeias, ela vai além das correntes que prendem a gente, ela vai além dos nossos pecados, ela vai além das doenças que afligem esse mundo. A palavra é algo totalmente livre. E ela vai alcançar qualquer um. Então, independente da situação, meu amigo, é a palavra, pegue ela, procure ela, que ela vai chegar, ela vai alcançar. Amém? No capítulo 2 mesmo, tem mais duas coisas que eu quero comentar. Vamos lá para o versículo 11. Do 11 ao 13, por favor. Não pode ler aí? Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo.
bem clara, né? Ou seja, a gente tem que morrer com ele, é óbvio, para que a gente possa viver. São coisas que requerem de nós o sacrifício também. A gente vai sacrificar a nossa vida para viver uma vida com Cristo. E às vezes a gente não quer fazer isso, né? A gente quer continuar tendo a nossa vidinha, a gente quer continuar frequentando lugares não muito legais, frequentando balada, frequentando, sei lá, prostíbulos. A gente não quer se sacrificar em prol desse evangelho. E o que ele pede é que nós morramos junto com ele, para que a gente possa viver. Então, sacrifique, meu irmão. Você vai ter que sacrificar. Independente do que você queira, dos seus sonhos assim, materiais, você vai ter que sacrificar para poder viver com ele na eternidade. Né? Para finalizar, vou ler só uma parte aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Aqui, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Tá bom? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e de que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, coisas que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles arrasta-se como um câncer entre eles, e entre eles estão Emeneu e Fileto. Vou ler os dois só para entender. Estes desviaram-se da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Também foi um dos temas da nossa gincana. Mas o ponto dessa conclusão que ele faz no versículo 2 é que nós devemos ser aprovados por Deus. Seja aprovado por Deus, independente do que for preciso. Seja aprovado por Deus. Não tenha atitudes que envergonhem o nosso Pai. Porque se você é um cristão, você vive uma vida diferente. Seus atos, suas atitudes são diferentes das atitudes que a gente vê no mundo. A gente sabe, que a gente percebe quando a gente peca. A gente tem essa noção, né? E muitas das vezes a gente acaba encobrindo esse pecado. Mas não, isso é uma atitude que a gente deve se envergonhar, de encobrir esse evangelho. O que a gente não pode se envergonhar é de viver aquilo que a palavra diz para a gente viver. Não deixe que Deus se envergonhe de você. Porque eu acho que isso é uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida, é Deus simplesmente se envergonhar de nós pelo que a gente faz. Então, seja aprovado por Ele. Mais pra frente ele vai falar, essa é uma carta de liderança. Mais pra frente ele vai falar que quando você estiver com seus irmãos, seja paciente, fale com mansidão com seus irmãos. Então, existe também algo que você precisa fazer para ser aprovado como líder. Se você é líder, e todos nós somos líderes na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, todos nós somos líderes. A gente tem que compreender como que é viver com o nosso liderado. E isso é algo que Paulo está tentando transmitir para Timóteo. Olha, vá com calma, converse, entenda. Às vezes a nossa mãe, sei lá, o nosso pai
chegar preocupado em casa porque aconteceu alguma coisa, e aí chega xingando tudo, chega esculachando todo mundo, e às vezes a gente não tem essa coragem de chegar e falar: pai, a palavra diz isso aqui, com mansidão, com paciência, vamos acreditar que Deus pode resolver a nossa situação. Então, haja como líder dentro da sua casa, dentro do seu emprego. Muitas vezes a gente está no nosso serviço e o pessoal vem conversar com a gente, vem falar: pô, caramba, passei por uma situação complicada hoje, sei lá, tem um amigo nosso lá que ele tem problemas na casa dele, os pais dele tem muitos problemas dentro de casa, e ele chega e fala pra gente. E às vezes o que falta pra gente é partilhar desses momentos com ele, de falar: pô, vamos lá, meu irmão, o que a palavra diz sobre isso? O que a palavra fala? Só que tá? Miguel? Não, pode. E, pô, teve uma vez que ele chegou pra mim, cara, e ele chorou, falando da situação dele, da casa dele. Pô, eu vi que ele estava num momento que pra ele, pô, era complicadíssimo. Eu não posso chegar e falar qualquer coisa pra ele. A gente não pode simplesmente não ser sensível, né, às pessoas. A gente tem que entender o que as pessoas estão passando. Isso se chama até empatia, né? E faça isso, porque seja compreensível, porque isso pode trazer um fruto enorme para a vida dele. Pode mudar a vida de um cara que passa por esses problemas, passa por algo complicado no seu dia a dia. Bem? As heresias. Ele fala que as heresias e as mentiras que são pregadas são como um câncer. E acho que todo mundo aqui sabe que o câncer é uma doença que não tem cura. Correto? Então, se essas heresias, se essas mentiras entrarem no meio do nosso povo, no meio da igreja, vai adoecer todo mundo. Todo mundo vai ficar doente. Todo mundo vai pegar esse câncer. E, pô, é algo que não tem cura, meu irmão. Como que a gente vai tirar essa mentira? Como que a gente vai tirar essa doença do meio da gente? Vai ser algo extremamente complicado. Então, qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? É não deixar que esse câncer entre no meio da gente, no meio da nossa igreja, do nosso povo. E a gente vê que, pô, hoje na televisão o que mais tem é pastor falando mentira, o que mais tem na internet é apóstolo inventando moda, o que a gente mais vê na internet é cristãos, pessoas que se dizem cristãos, vivendo uma vida completamente diferente do que a palavra diz para viver. É claro que a gente não pode julgar ninguém, a gente não está aqui para julgar. Mas a gente sabe que existem padrões a serem seguidos, conforme a gente falou. Então, meu irmão, não deixe que essas mentiras, que essas heresias venham nos atrapalhar. Porque se a gente deixar isso entrar dentro do nosso meio, vai ser algo muito complicado a gente tirar. Né? E Paulo, ele já lutava por isso desde aquela época. Ele já prezava por isso, para que o evangelho fosse blindado dessas heresias. Então, que a gente possa manter esse evangelho blindado no dia de hoje. Né? E no final também a gente fala dos desejos da juventude. Né? Todo mundo tem desejo aqui, isso é fato. Mas ele fala: fuja dos desejos da juventude. Pô, quem não tem o desejo de arrumar uma namoradinha, dar um sorrisinho, não sei o quê. Todo mundo tem um desejo, sei lá, de comprar uma moto e um carro e sair empinando no meio da rua. Sei lá, cada um tem um desejo, né? Não sei. Tem cara que tem desejo
comprar todos os videogames que existem na face da Terra para ele conseguir jogar. Tem cara que tem desejo de, sei lá, de todos os dias ir pra praia, ficar lá mostrando um pouco escultural dele. Cada um tem seu desejo. Mas a palavra fala, fuja desses desejos. Fuja. Por quê? Porque é algo que vai nos contaminar, é algo que vai nos prender aqui. Se a gente tiver, se entregar a esses desejos, a gente não vai conseguir sair daqui. Porque é algo que nos prende, é algo que nos deixa viciado mesmo. Viciado. Então, a gente vê o quanto é difícil um drogado, né? Um cara que usa de tudo aí no mundo, se livrar daquilo. Então não deixe que esses desejos te prendam ao mundo. Pelo contrário, fuja disso, fuja, sai fora. Não, sai de mim. Eu não quero ficar empinando moto na rua, eu não quero ir pra praia, eu não quero ficar o dia todo jogando videogame, eu tenho que fugir disso. Eu quero viver o Evangelho. Né? E assim a gente termina o segundo capítulo. Agora a gente vai para o terceiro capítulo, terminando, rapaziada. Vamos lá. Eu vou pedir para alguém aí ler. Terceiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 9. Beleza? Beleza, então vamos já. Como é que é? Terceiro capítulo? Do versículo 1 até o versículo 9. Versículo 1 até o versículo 9? Isso. Aí, pode ver se está lá. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, pois homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, inconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu próprio poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres estáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Eu quis fazer essa leitura dessa parte toda, porque é algo que se encaixa, né? Se fizesse uma leitura de versículos distantes, ia ficar estranho para a gente entender. Mas, bom, o que fala aqui? Fala dos últimos dias. E olha que Paulo está escrevendo há muito tempo atrás. Então, quando a gente olha para esses versículos, o que a gente vê? Recente. Exatamente tudo que a gente vê nos dias de hoje. É exatamente tudo a mesma coisa. Tudo que acontecia há 2.000 anos atrás, está acontecendo hoje. E o que a gente não consegue entender? O que a gente tenta esconder? Que essa maldade, essa impiedade que existe no mundo é algo que vai ser eterno. Porque o mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo, o povo que consiste nesse mundo, será um povo perverso, um povo que fará coisas maldosas,
Mas aí também entra nós, os cristãos. Por que a gente está aqui? Porque no meio dessa perdição toda, o que a gente está fazendo aqui? E é justamente isso, a gente está aqui para ser luz. A gente está aqui para realmente direcionar um caminho a esse povo que vive na maldade, que vive na impiedade, que vive pecando o dia todo, que vive, sei lá, se prostituindo o dia todo, usando droga o dia todo. Sei lá, cara. A gente está aqui realmente para mostrar um caminho a essas pessoas. E a pergunta que eu me faço e que Deus faz para nós hoje é exatamente essa: será que nós temos nos colocado como luz? Ou será que a gente tem ficado apagado no meio desse mundo perdido? Será que a gente realmente está mostrando uma direção para esse povo que está perdido? Ou será que a gente está perdido junto com esse povo todo? Então, meu irmão, vai muito além do que a gente imagina a nossa missão aqui. Vai muito além do que simplesmente vir à igreja e passar momentos aqui com nossos irmãos, de dar risada, de falar meia horinha da Bíblia e meia horinha da vida cotidiana. A gente está aqui, a gente vive isso todos os dias por um propósito. E esse propósito é ser luz, mostrar essa direção a essas pessoas. Que a gente possa entender que sim, estamos vivendo nos últimos dias, mas que também estamos aqui para cumprir o que devemos cumprir. Estamos aqui para fazer a diferença. Porque se a gente ficar aqui simplesmente vivendo os últimos dias, a gente vai ser só mais um que está vivendo os últimos dias. E essa não é a ideia. Cristo tem um projeto, tem um plano para cada um de nós. Isso todo mundo já ouviu. Mas quantos de nós se colocam à disposição para viver esse plano, para viver esse projeto? Amém? Vou pedir para alguém também ler agora o versículo 10. Só o versículo 10 do capítulo 3. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Aqui na minha versão está assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Paulo está falando do Evangelho. Quando ele fala que a gente está vendo que você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, ele está falando, você está vendo de perto o meu Evangelho, é meu, é algo que eu peguei para mim e eu estou vivendo aqui. Então, o meu, ele vem de um pronome possessivo, né? A gente conhece o meu, minha, como algo que nem, esse celular aqui é meu. É algo que eu tenho isso, é minha posse, é uma posse minha. Aquela ali é a minha casa. Eu possuo aquela casa. E esse meu que Paulo traz pra gente, na minha fé, é algo possessivo também. É algo que eu tenho, que é meu, que ninguém vai tirar de mim porque é meu. E a gente tem que ver o Evangelho com esses olhos possessivos, de que o meu Evangelho é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu vivo, eu vou guardar, eu vou ter comigo porque é meu. Eu vou viver isso, independente da situação, independente do que for acontecer, é meu. É meu, esse Evangelho é meu. E realmente foi para você que Cristo morreu. Mas quando eu falo para você, não é só para o Luiz Paulo, não é só para o Antônio, é para o mundo todo. Mas a gente tem que ter essa noção de que o Evangelho é meu e do meu irmão. Então, meu irmão, faça desse Evangelho
algo seu, realmente. Viva isso a ponto de falar, olha, sabe o que eu vivo? Sabe a minha fé, sabe o meu estilo de vida, sabe a minha conduta? É meu, por causa do meu evangelho. Amém? Então que a gente venha se empregar esse evangelho ao ponto de ter posse mesmo dessa palavra. Amém? Mais pra frente, nesse capítulo 3 também, Paulo, todo o tempo ele cita que não vai ser fácil, a gente vai passar por perseguição, a gente vai ter momentos de luta, e realmente são pontos que é necessário pontuar, porque senão a gente vai achar que a vida cristã é muito fácil, e não é. A gente vai passar por dificuldade, a gente vai ser perseguido por amor nesse evangelho, a gente vai passar por momentos complicados por causa da palavra, mas a gente tem que ter convicção. Esse evangelho que é meu. Esse evangelho, a gente tem que ter essa convicção. Amém? E agora a gente vai finalizar no capítulo 4. Peço para todo mundo abrir aí a Bíblia, capítulo 4. Eu não queria ler tudo, mas é interessante. A gente vai então do versículo 1 até o versículo 8. Quem pode fazer essa leitura aí? Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de